Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença, né? A gente pode estar disponível para poder participar. Nosso objetivo de hoje é fazer uma devolutiva, vamos chamar assim, importante para nós, dessa participação que a gente teve nesse evento. Embora a gente também pretenda que outros eventos e outras atividades também sejam compartilhadas, mas esse tem uma magnitude muito grande, a qual tivemos aí o Sard e a Andressa nesse evento da Google, que está cada vez maior, são mais de 40 mil pessoas, né? Aumentou tudo, aumentou o número de sessões, aumentou o tamanho da feira, e é realmente um desafio em 3 dias conseguir absorver muito conhecimento, muita informação. E nosso objetivo hoje é compartilhar com você, nesses 45 minutos aí, alguns principais pontos, né, dividindo entre a parte de dados, a parte de governança e a parte de AI também, que obviamente foi um destaque muito grande. Então, esse evento da Google cresceu, né, realmente até tinha bastante brasileiros também que a gente foi encontrando durante o evento, e realmente trouxe muitas novidades, como é esperado em todo o ano aí. Tá? Bom, esse evento, só para dar uma introdução, focou justamente nesse stack unificado que a Google tem trabalhado, tem sempre mantido a visão de ter uma infraestrutura, agora, obviamente, uma infraestrutura que suporte todo projeto de IA. A própria Google tem projetos de chip, né? Ele lançou um novo chip, que é o T8, que é uma TPU. Então, ela tem projetos, algumas coisas pode até não nem fabricar, mas os projetos de design dos chips são feitos pela própria Google, que são utilizados nos servidores do data center da Google. A questão de ter uma solução integrada de produtos, plataforma, modelos, né, e também de pesquisa, que faz parte do contexto hoje que envolve todo esse stack de Google Cloud. E outro ponto importante que a gente vai falar ao longo do evento é toda, obviamente, nesse momento que está o cenário de tecnologia, a questão de agentes. Então, como você pode ver nessa foto aqui, continua tendo uma base, né, que chama de hypercomputer, né, de IA, quer dizer, é toda estrutura de computação em nuvem muito forte, né, que a própria Google produz, né, desenvolve seus próprios chips, mas também todas as camadas de agentes, né, o que envolve tanto a parte de data cloud, a parte de segurança, que é o defense, a parte de plataforma, desenvolvimento e modelos, e por fim, também a toda a integração que a gente chama de task force, que envolveria o que a gente usa hoje do Workspace, mas, obviamente, agregando todos os recursos de IA, agentes que a Google vem desenvolvendo também na sua plataforma de colaboração. Então, são esses stacks, né, que, assim, de forma macro, que a gente foi ao longo do evento, né, entendendo, descobrindo, e trouxemos alguns pontos importantes que a gente entende que são fundamentais para que possam trabalhar no seu dia a dia aí nos seus projetos. A gente vai fazer as apresentações, né, que a gente separou em 3 blocos. No final, a gente pode abrir para perguntas para vocês. E ainda mais no final vão ter um sorteio de um brinde que a gente trouxe lá do evento, bem bacana. Então, quem estiver no final, estiver presente, vai poder participar desse sorteio aí que a gente vai estar disponibilizando no final do evento. Bom, vou passar para o Sard para começar, então, sobre o BigQuery, sobre o que tem de novidades, né, dentro do BigQuery, para vocês entenderem qual é a evolução que está tendo nesse produto. Beleza. Tudo bom, pessoal? Bom, vamos lá, então, falando um pouco sobre o BigQuery, né, então, o que há de novo na plataforma, né, então, primeiro, né, BigQuery aí se colocando, né, como, vamos dizer assim, um catalisador de muitas das novidades ali que estão sendo trazidas dentro da plataforma da GCP. Então, se colocando como uma suite completa, né, de AI e Machine Learning, né, onde ele cobre ali questões ali relativas a ponta, né, desde construção de modelos, né, IA generativa, questões relativas ali a assistentes, como também já agentes, né, ferramentas ali, com agentes para que possam ser tanto desenvolvidos ou
utilizados agentes já pré-prontos. Então, acho que o ponto também que se citou muito no evento é que a IA, até então, como experimentação, porém, esse ano a gente tem o quê? O foco da plataforma, né, não é só fazer aplicações de IA, mas também conseguir ter uma governança efetiva sobre isso e, principalmente, se conseguir escalar dentro da organização. Então, vocês vão ver que as ferramentas todas estão muito mais integradas, com mais recursos de governança e justamente para disponibilizar isso de uma forma mais organizada ali dentro das empresas. O BigQuery, né, cobrindo aqui o ciclo completo em cima de dados não estruturados, então a gente fala aqui desde do acesso ao dados, facilitar o acesso a dado não estruturado, então BigQuery por si só é um banco de DW, onde tu já tinha os objetos, né, vamos dizer assim, estruturados, né, em formatos de tabela, porém tu começa a ter capacidade, né, de ter tipos de dados específicos para trabalhar ali com dados não estruturados. Aí a gente fala ali poder, através do Object-Ref, que é um novo tipo de dado, similar a um struct, que tu pode estar compondo isso dentro das tabelas, então trabalhando o conceito ali de multimodal, né? Tu ter dados tanto estruturados como não estruturados para que tu possa executar ações em cima desses dados. Tá? Então, essa questão das ações, do que tu consegue extrair, processar, transformar em cima dessas informações, que entra aí na parte de processo também, a gente tem uma gama ali muito grande de funções, tá? De IA que tu pode aplicar sobre esses dados, né? Seja para enriquecer, seja para transformar, extrair dado, né? Que tu possa estar usando dentro do teu próprio fluxo, né? Através de um comando select, através do BigQuery, tá? Questões ali de relacionamento também, tá? Ou seja, depois eu vou comentar melhor, o Han vai explorar a questão do Knowledge Catalog, né? O catálogo agora, o Data Catalog, ele passa a ser chamado de Knowledge Catalog, porque ele começa a ganhar uma amplitude maior, né? Conseguir ter mais contexto dentro dele, justamente para apoiar as ações de IA e dos agentes, né? E nesse sentido ele começa também a ter a parte de grafos dentro do BigQuery. Eu explico um pouco melhor isso na sequência. A parte de ground, né, e a ativação em si, que é a construção das aplicações realmente trazendo valor aí para o negócio. O BigQuery aqui junto ao Gemini, né, para a construção de aplicações, vamos dizer assim, sem limites, né, tudo que a gente pode hoje pensar em termos de uso, né, da IA, nos ajuda ali por exemplo, a poder, em cima dos dados existentes, principalmente dentro da plataforma do BigQuery, começar a pensar em como a gente pode agregar valor dentro dos projetos que a gente está inserido. Então, seja para extração de dados, de dados não estruturados, por exemplo, extrair entidades, né, de texto, extrair elementos de uma imagem. Então, tudo são capacidades que podem ser feitas para a construção de aplicações mais ricas, né? Com maiores informações, com maior resultado para o cliente. Enriquecer os dados, né? A gente tem o lake e poder, daqui a pouco, através de IA, enriquecer ainda mais aquele lake, aqueles dados com informações aí obtidas através de IA. Questão de questões ali de aplicação de modelos, né? Para extrair, por exemplo, sentimentos, a parte de geração de conteúdo, e a própria questão, daqui a pouco, de a gente poder fazer a análise em cima dos dados existentes usando, seja linguagem natural ou outros formatos, para poder até nos ajudar em tarefas do dia a dia, como citou ali a parte de log analytics, né? Tu poder usar, eu tenho uma gama de logs que é difícil eu talvez acompanhar ou poder classificar, priorizar aqueles que são mais relevantes ou que ações eu posso tomar e poder usar a IA para facilitar isso, para reduzir o tempo, para ser mais assertivo com relação às ações que tenham que ser feitas, tá? Então, algumas das funcionalidades, né, que estão começando a ser lançadas, né, então essa aqui que está vindo em breve, né, a parte de estimativa de custos e controles voltados para o uso de IA dentro do BigQuery. Então, a gente está falando aqui de tu poder ter
uma estimativa de consumo de tokens ali, previamente, tá? Então, isso é interessante. A mesma coisa que tu tem no BigQuery de saber quanto vai custar aquela query, a mesma coisa tu vai ter com relação ao consumo ali de tokens de uma determinada execução de uma função, né? Tu poder também gerenciar a questão de limites, né, por projeto, por usuário. Então, tu começar a colocar esses controles ali mais precisos. Então, como eu falei, né, a execução de projetos, mas de forma mais governada e com maior controle para que isso possa ser escalado dentro da organização. Esse item já tinha sido lançado, está ativo, trouxe para cá também porque é um ponto interessante, então, e é importante que dentro das nossas demandas aí, a gente avalie, né, quando houver a necessidade, que o BigQuery pode também atuar na questão do processamento de dados via streaming. Então, através da parte de continuous queries, tu pode executar processos via streaming, né, através do BigQuery, através de um select, está fazendo o consumo desses dados e, inclusive, aplicando aqui funções, por exemplo, de IA sobre esses dados para já fazer, seja um enriquecimento ou já a geração de alguma informação a partir de um modelo que seja aplicado. Tá? O processamento ali também pode ser feito através de 3 formatos de orquestração dos pipelines, tá? E aí isso é importante ali ver o direcionamento que se tem. A gente tem hoje 3 formas principais de orquestrar os pipelines de dados. A gente está falando do Dataform, tá? Exclusivamente em pipelines ali de SQL, podem ser trabalhados ali através do Dataform, com integração com Git, testes automatizados ali automaticamente. Então, tem uma série de funções ali que tu pode implementar através do Dataform. O BigQuery Pipelines, né, que na verdade é uma evolução ali das Schedule Queries que tu tinha anteriormente. Então, está se colocando, tendo isso num painel ali já integrado. E o antigo Cloud Composer, né, que agora é o Managed Services for Apache Airflow. Tá? Então, também, né, e aí trazendo até um ponto, se colocou dentro das apresentações que teve durante o evento, o Apache Airflow como uma ferramenta, né, tanto para aplicações, vamos dizer assim, tradicionais de Lake, né, do processamento de dados ali dentro da estrutura de Lake, como também apoiando ações de machine learning, de AI e machine learning, tá? Como uma ferramenta também para disponibilização desses pipelines aí, através de MLOps dentro do ambiente produtivo. O ponto que eu mencionei antes, né, então, tá como preview nesse momento, né, o BigQuery Graph Analytics, tá? Então, é toda uma extensão complementar. O BigQuery então era um banco de dados analítico, né, colunar, onde, né, tratava somente, tinha a informação dele era com relação aos objetos armazenados e a estrutura desses objetos, e agora com o BigQuery Graph tu começa a ter uma outra visão dessas informações, que é através também dos relacionamentos entre elas. Ou seja, como os assuntos que estão cadastrados, né, dentro do BigQuery, como eles se relacionam e como tu pode executar a navegação sobre esses objetos. Então, isso de novo, né, traz para o contexto lá do catálogo de dados, né, ele ficar cada vez mais rico, porque ele não é só uma posição individual de objetos, né? Olha, eu sei as informações da minha tabela, dos atributos da minha tabela, mas eu começo também a ter, com isso, informações sobre os relacionamentos entre elas e como eu posso navegar entre eles para que isso consiga apoiar os processos de agentes, de IA, para análise conversacional, por exemplo, né? Consigam ter informações mais corretas, né, e análises mais avançadas em cima dos dados existentes. Outro ponto também com relação à questão de dados via streaming, né, primeiro que é a questão do Apache Iceberg aqui como um padrão de fato, tá? Isso foi reforçado durante todo o evento, com relação à questão mesmo da possibilidade de tu ter o BigQuery até como ferramenta central dentro de um contexto multi-cloud, tá? Tu poder processar
dados em outros clouds, e o BigQuery como uma ferramenta central de uso, né, da infra de IA, tá? E o fator principal que viabiliza isso é a questão do Apache Iceberg e a estrutura dele, tá? Mas nesse ponto especificamente, o que a gente quer trazer aqui? A parte de streaming, né, que foi ampliada hoje. A Google já tinha uma solução que era o Data Streaming, tá? Ele faz o processo de CDC, né, de Change Data Capture, de bancos de dados relacionais, e trazendo isso para dentro da estrutura da GCP através do Cloud Storage do BigQuery, tá? E a novidade é que agora ele também passa a sincronizar isso com o Apache Iceberg. Então, ele já consegue entregar esse dado via streaming, não mais só num formato JSON ou Parquet dentro do Lake, mas sim já via Apache Iceberg. A extensão aqui também foi mencionado, né? A questão da extensão aqui do BigQuery Analytics, né? Para a possibilidade, né? De começar a ter atuação cross-cloud, né? Ou seja, tu poder estar acessando dados que estão depositados em outros clouds, né? De forma e ter essa visão centralizada através do BigQuery, tá? Então, também com questões de zero data tax ali, que é mencionado, né, com custos baixos ou sem custos, uma vez que esse dado não é trazido para dentro da GCP. Esse dado é manipulado dentro da origem, tá? Então, são outros aspectos que facilita a questão, daqui a pouco, de tu poder ter dados, né, armazenados em outras nuvens e ainda assim conseguir fazer o acesso e usar esses dados em processos aí dentro da GCP, especificamente dentro do BigQuery. O Zero Copy Data Federation, na mesma ideia, né? Então, o Google, dentro do evento, deu para ter uma ideia do Google se colocando, né? A GCP se colocando como uma ferramenta aderente a padrões abertos, tá? E nesse sentido, a possibilidade de tu ter o dado disponível em qualquer local, usando a infra da GCP para fazer a gestão disso, processamento e geração de valor, tá? E uma dessas estratégias também é o Zero Copy Data Federation, que é similar à parte de multi-cloud, que é tu poder tem parcerias ali que são firmadas através da Google com ferramentas como SAP, Salesforce, onde tu pode estar acessando esses dados através do contexto ali de Zero Copy Data Sharing, onde tu consegue acessar esses dados diretamente na origem, no sistema de origem, então no SAP ou no Salesforce, e tu possa fazer o consumo desses dados sem fazer necessário a transferência desse dado para dentro da GCP, tá? Então isso abre uma série de possibilidades, né, de tanto redução de consumo, mas que também tenha a disponibilidade do dado dentro dessas plataformas, tá, de uma forma mais fácil. O ponto, acho que aí também mais forte, a Andressa deve reforçar depois também, né, que é a questão dos agentes. Então, pessoal, assim, tudo que foi apresentado, né, culmina para que, em cima da plataforma, por exemplo, do BigQuery, a gente comece a construir processos totalmente apoiados pelo uso de agentes, tendo em vista que isso traz um ganho aí de produtividade, de qualidade, muito grande, né? Então, é um diferencial a questão do uso, e nesse sentido, a entrega de agentes específicos ali para se trabalhar, sejam no contexto de engenharia de dados, sejam no contexto de data science, entre outros, né? Então, pessoal, é algo que a gente precisa cada vez mais explorar, porque esse vai ser o diferencial do trabalho que é feito, uma vez que isso vai agregar mais qualidade e rapidez nas nossas entregas, tá? Então, falando aqui especificamente, a gente pegando o tema de engenharia de dados, tá? Então, com relação ao agente, realmente, é um agente que permite, tá, hoje, a gente fazer a autoria aí de pipelines até mais complexos, né, através de linguagem natural.
uma vez que o trabalho do engenheiro, vamos dizer assim, passa a ser pouco menos de programação, mas um pouco mais de especificar o que precisa ser feito, ou seja, dar contexto do que se deseja, do que o pipeline traz. Todas essas informações, elas vão também alimentar o próprio Knowledge Catalog, né? O Data Catalog agora, com essa versão, uma vez que você está introduzindo contexto. Então, a própria questão depois de geração de documentação, né, do pipeline implementado, já vai ficar também embutida dentro das informações que já são registradas através da própria especificação, né, de contexto aqui para a criação dos pipelines e demais processos aqui em cima dos dados existentes. Tá? Então, esse processo aqui também é assistido ali por IA, né, e disponível ali, né, seja através de API, CLI ou da própria interface. Né? Então, tu tem diversas possibilidades de uso dentro do BigQuery. Tá? Não fica restrito somente à interface visual ou a parte, por exemplo, de CLI. O BigQuery Assistant, tá? Também um lançamento em preview, tá? Então, realmente ali um apoio ali diretamente na interface do BigQuery, onde tu pode estar fazendo interações e em cima disso tá melhorando ali o teu código, tá? Ou revisando o código gerado. Deixa eu pegar aqui mais. Eu acho que, passando só, a questão ainda de agentes, tá? Em GA, a questão dos agentes de engenharia de dados, então, que vão apoiando o processo aqui, desde preparação, a questão da elaboração, da criação de pipelines, né, direcionando a questão das especificações, né, do contexto ali que é fornecido para a implementação, troubleshoot e fixe de pipelines, então usar isso como elemento para apoiar a melhoria da qualidade, né, dos pipelines criados, né, identificando problemas de segurança, qualidade, entre outros, né, então disponível aqui também via API, entre outras formas. Tá? O agente de Data Science está no mesmo contexto, então, a gente tem o agente também de Data Science, assim como também dentro do agente de engenharia, também tem questões lá referentes à governança. Então, a gente está hoje com agentes cobrindo aí todo o ciclo, tá? Para poder apoiar o desenvolvimento, né, ponta a ponta aí dentro do trabalho da equipe. Então, desde da governança, desde a ciência de dados, a engenharia, podem se beneficiar, né, com o uso de agentes aí dentro da plataforma da GCP. E por último, tá, a parte de conversacional, analytics também, General Available agora, que realmente expande aqui a possibilidade de estar trabalhando com os dados armazenados, né, principalmente, como eu falei, agregando contexto, isso fica mais rico e mais assertivo também. Então, tu começa a ter um ambiente aí mais robusto, né, para trabalhar com o contexto aí de conversacional analytics. Então, esses foram os principais pontos aí que foram levantados aí durante esse evento, né, e dos pontos aí que eu mencionei. Obrigado, então, Sérgio. Então, esse foi o contexto em relação ao BigQuery. Tem, claro, ele permeia, e a gente vai ter mais detalhes agora com relação à parte de governança e também a parte de AI, que na sequência a Andressa vai comentar. Eu peguei agora, então, essa parte dessa apresentação, que é o outro contexto importante dentro do nosso trabalho com os clientes que utilizam o Google Cloud, que é a parte de governança, e aí tem um ponto importante, dados e AI. Obviamente, hoje, a intenção é construir um catálogo também que suporte a utilização de AI dentro da estrutura hoje de dados. Então, a primeira questão importante que traz, essa apresentação ela está gravada, depois a gente vai passar o link das apresentações gravadas, é justamente entender que o dado cru ele não tem contexto, né? O contexto não é suficiente para saber o que é aquele dado. E esse é um ponto importante que o mercado vem
vem destacando, que é a questão, né, dessa palavra contexto, é dar mais informação que ajude ao agente, né, que for utilizar os dados, não falhar nas respostas, né, não alucinar, não dar erro. Então, ele precisa mais informação. E a partir desse entendimento, né, e óbvio que foi um aprendizado que ao longo do tempo, através do uso dos modelos de IA, de LLM, né, de criação de informação, foi entendido o que é o papel desse contexto. Então, essa é a primeira questão que é importante a gente entender, que hoje a gente precisa enriquecer mais as informações para contar, como ele conta uma história completa do dado. Então, isso envolve informações técnicas, informações operacionais, envolve informações de certificar se o dado é verdadeiro, informações semânticas, né, glossário, classificação, ontologias, relacionamentos também entre os diferentes tipos de dados e informações de negócio, bem como outras informações que podem ajudar a guiar o agente. Aí a gente fala de dados não estruturados, como um README, uma documentação, também vai fazer parte de todo esse contexto que possa enriquecer. E a partir daí a questão que a Google entende que esse contexto universal é crítico para o agente, onde ele ajuda a entender tecnicamente o metadado, entender a nível de negócio, né, o que representa aquele dado, né, a questão do seu contexto operacional, relacionamento e loja de negócio, e a personalização, que é como é que ele vai ser usado essas informações. E nisso aí há uma mudança de paradigma, que é o que a Google vem trazendo, de mudar o conceito de um catálogo mais passivo para evoluir em um catálogo mais ativo, e aí passa também a mudar o nome, né, da ferramenta de governança, que é o serviço de governança que a Google possui, que é o Dataplex, para que ele chama agora Knowledge Catalog. Então, ele é mais direcionado a utilizar a parte AI, mas bem como ele abre, como a gente vai poder ver em seguida, uma série de outros atributos que podem enriquecer essa questão de contexto. Então, o Knowledge Catalog, que é a nova solução, né, já está disponível, ele envolve justamente conseguir atender toda essa camada superior ali de agentes nativos, conversacionais, agentes parceiros, customizados, né, um BI agêntico, o Gemini Enterprise, que é a plataforma que a Andressa vai comentar em seguida, né, que vem enriquecendo e crescendo bastante, com toda a estrutura de dados que eu posso ter, tá? Que é dados estruturados, não estruturados, analíticos e diferentes formas de informação. O que compreende toda essa solução do Knowledge Catalog? Ela está dividida em 3 pilares. Uma é como eu posso agregar as informações, né, daquilo que eu tenho de informações da minha plataforma ou dentro da própria Google, aquilo que eu posso enriquecer, trazer contexto, né, de outras informações e até mesmo dados não estruturados que pode ajudar a enriquecer as minhas informações catalogadas. E, por último, como eu posso pesquisar, como posso consultar, como posso acessar essa informação, que pode ser feita, obviamente, direto ao catálogo, mas também pode ser uma interação que aconteça via os agentes que eu crie, que precisam entender o dado que eu tenho para que eu possa conversar com eles. E isso passa, então, por ter essa visão, né, de todo o ambiente do Gemini, integrado a todas as plataformas de dados e serviços, e poder prover diferentes fontes de dados, seja gerado por IA, ou seja, por as informações que estão no nosso Lakehouse. E aqui ele coloca uma palavra que é o Cross Cloud, que possa estar na Google, na AWS, pode estar na Azure, ou até mesmo no ambiente on-premise. Então, isso é outra premissa que a Google também demonstrou, que é a questão de dar mais flexibilidade, que eu possa trabalhar ao mesmo tempo de diferentes nuvens. O que envolve isso? Esse slide é importante entender. A gente vai passar, eu vou passar rapidamente alguns itens aqui, tá? Mas eu acho que é importante depois, tem os links do material, tem links de documentação que a gente deixou no final, que é quais são os itens de agregação que traz o Knowledge Catalog, de enriquecimento e search. Ao lado de cada um, você pode ver ali que tem a palavrinha Preview e GA. GA é o que está já em produção. Preview ainda está em beta,
talvez ele apareça para vocês, pode ser que não apareça, mas algumas coisas já estão já em cada um deles. Vamos ver cada um rapidamente. A questão do catálogo em tudo. Então, você pode ver que a gente tem hoje todo o ambiente de Lakehouse e o AlloyDB, mas e está em preview toda a parte core do Looker, o Firestore também, que envolve toda a parte de Firebase, e o DataStream, que é o serviço que eu tenho de trabalhar com o stream de dados de bancos de dados relacionais. Então, hoje envolve todo esse serviço, todos esses ambientes que estão vendo ali à direita, que eu posso estar capturando e gerando contexto também. Outro ponto é a integração maior com o Open Lakehouse, que está hoje. Eu consigo ter toda a captura do que eu tenho hoje dentro do Google Cloud Lakehouse, que seria a utilização, por exemplo, de arquivos em formato iceberg, né? Que seria o conceito do Open Lakehouse. Mas está previsto, ao longo de 2026, abrir a possibilidade de trabalhar integrado com Databricks, a AWS Glue, Snowflake Horizon, todas as outras ferramentas de catálogo de outras plataformas também serem integradas, né, dentro do Knowledge Lakehouse, Knowledge Catalog, perdão. Outro ponto também é a questão de conectividade com terceiros. Então, também isso abriu a possibilidade de eu trabalhar com algumas soluções, primeiro as que estão dentro da GCP, mas também como parceiros, então, como Atlan, Colibri, SAP, Anomaly, outras soluções de catálogo poderem também integrar e importar metadados para enriquecer as informações do Knowledge Catalog. Então, também deixa uma solução aberta para que possa estar, por exemplo, o Data Hub, que também não comentei, também vai estar disponível agora no segundo quarto de 2026, ou seja, no próximo trimestre aí. Então, te abre a possibilidade de integração também, de trazer as informações de outros catálogos para dentro do universo do Google Cloud. Lineage também já é uma qual que a gente já conhece, mas expandiu muito e também integrando a questão da preview de usar a linguagem natural para conseguir construção do meu gráfico de Lineage, do ciclo de vida. Está disponível, então, hoje toda a parte de Open Lakehouse, o BigQuery, mas também vai trazer também a linhagem integrada ao Spark e ao Looker também. Então, em breve, ao longo do ano, também vão ter outras funcionalidades que eu posso mapear todo o ciclo de vida do dado, né, desde a captura até a integração. Que mais? Dados estruturados, que a gente já conhece, tabelas, outros metadados, mas também a questão também de integrar com relação, usando o Gemini para automatizar a geração de descrição. Então, aqui a ideia é cada vez mais com que eu possa, através do Gemini, poder auxiliar-nos a gerar mais detalhes de descrição, os sumários, os relacionamentos. Então, isso é algo que vai também ser disponibilizado. Alguns itens já estão disponíveis para auxiliar na documentação, na geração de conteúdo também dentro dos dados que já existem no nosso Lakehouse. E o não estruturado, esse está em preview, que é aquilo que eu comentei rapidamente antes, que é trazer outras informações complementares. Então, eu tenho um manual de produto lá, ou de especificações, de documentações do cliente, traz isso para dentro, e isso também pode ser lido para ajudar a enriquecer e complementar informações dentro dos dados que eu tenho hoje dentro do meu Lakehouse e, consequentemente, ajudar também o agente a entender melhor toda a parte semântica de dependência entre objetos, entre dados que eu tenha armazenado dentro da Google. Então, esse também é um recurso novo que está em preview, mas que vai ajudar também a trazer mais conteúdo e, consequentemente, mais contexto. A parte do workflow também a possibilidade de fazer a interação entre o proprietário do dado, que vai gerenciar o dado, o steward, que chama, que é assegurar com que ele tenha, então, um fluxo de aprovação e confiança do contexto que eu tenho. Também isso é algo que está preview, que vai ajudar a gente criar esses workflows para que realmente entre o agente e quem consuma tenha uma validação e um tracking daquilo que está sendo armazenado dentro do meu catálogo. Uma outra que está em produção é o glossário, então, de negócio. Isso aí é parte hoje, já está disponível dentro do Knowledge Catalog, para eliminar
ambiguidade, colocar informações de institucionais, isso também ajuda a enriquecer também o conhecimento dos dados. DataQuad, o que nós temos hoje é disponível, mas o que está vindo adicional é a detecção de anomalias. Então, fazer alguma definição de regras que eu posso avaliar durante a execução do meu pipeline, da minha construção de dados, se tem alguma anomalia identificada e medir isso ao longo do tempo. Também vai ser uma novidade dentro do Data Quality. Pesquisa semântica, isso aí também já está em produção, dentro da parte de search, então usar também agentes para, de forma mais rápida, eu conseguir pesquisar informações do meu catálogo. Então, de forma também no contexto semântico ou de outras estruturas. A parte de APIs, também toda disponível, integrada com o MCP também, para que possa ser integrado a agentes que possam utilizar esses dados dentro do catálogo. E aqui tem algumas outros itens que vão estar ao longo do ano disponíveis, principalmente do Data Agent Kit, que é a solução de construção de agentes que eu tenho. Isso aqui é uma grande novidade, eu acho que, né, que é uma interface de usuário de negócio. Então, isso é uma coisa que também faltava dentro da estrutura de catálogo, que fosse evoluído dentro da estrutura de catálogo da Google, e o Knorr Catalog traz essa solução para que possa permitir com que seja uma interface mais acessível ao usuário de negócio, menos técnico, né, de usar dentro da console. Então, isso vai ajudar realmente a gente disseminar, que sempre foi essa uma briga que a gente tem nos clientes, e, poxa, é difícil o cara acessar o catálogo dentro da console, é muito técnico. Agora vai ter uma interface amigável, né, ou pelo menos mais simples, que seja focado mais ao usuário de negócio utilizar o catálogo. Isso, para mim, eu acho que é o principal ponto que vai quebrar algumas barreiras de uso do catálogo aqui. A alimentação de metadados também está em real time, então tem uma série de recursos que pode ajudar a integração entre agentes e toda essa estrutura de dados que eu vou ter dentro do meu workflow. Essa aqui é uma novidade que eu acho que nós temos que olhar com atenção ao longo do ano, que vai ser lançado no próximo trimestre, é Data Product. É criar pacotes de assets, né, de produto de dados documentados dentro do próprio ambiente da Google Cloud. Então, eu queria desenhar o caso de uso, definir o contexto, definir claramente qual é a governança desse produto de dados. Então, esse é um ponto que fica muito fora do contexto do ambiente. A gente, claro, documenta, constrói o caso de uso, define o produto de dados, mas agora isso vai fazer parte. E isso, consequentemente, vai enriquecer o nosso catálogo e, consequentemente, auxiliar a parte de agentes também. Então, esse é o ponto aí. E isso responde a tua pergunta, Giovanni, que é justamente, também está incluído a parte do domínio. Então, justamente, o Giovanni comentou ali que Data Mesh, sim, eles levaram o conceito do Data Product e trouxeram também o conceito do domínio, de domínios. Então, justamente nessa linha de trabalhar com o conceito de Data Mesh, para também integrar toda essa estrutura integrado dentro da console da Google Cloud, do catálogo. Então, agora eu vou ter condições, em breve está em produção, o domínio, né, o domain, né, o domínio de dados, do produto de dados, daí isso vai auxiliar a gente ter uma consistência melhor, uma informação melhor do que tem disponível. Então, fechando aqui, né, eu vou passar para a Andressa, a ideia realmente cresceu muito, mudou acho que foi um impacto bastante grande com relação à parte de governança, então nós temos que acompanhar isso e, na medida possível, adotar isso rapidamente nos clientes para que a gente possa enriquecer mais informações e, consequentemente, isso ajudar também no nosso processo de construção de agentes, utilização de linguagem conversacional também para conversar com os dados. Passa para ti, então, Andressa, continuar aí. Tá bom, obrigada. Então, gente, eu vou continuar agora falando de inteligência artificial, né? Porque eles falaram que eu ia falar de inteligência artificial, mas eles só falaram disso até agora. Mas é que não tem como fugir, né? A inteligência artificial, ela está permeada em todos os produtos da Google Cloud. E um dado que eles trouxeram, né? E que eu acho que justifica muito algumas mudanças significativas que a gente vai falar agora, é que a evolução da tecnologia, né, do desenvolvimento de produtos com inteligência artificial, ela está evoluindo exponencialmente, né? Enquanto as empresas, elas ainda não estão prontas para colocar isso na prática, né, no dia a dia delas.
Então, a Google, ela enxerga esse gap e ela reformula toda essa sua plataforma, né, orientada aos agentes de IA. Então, a grande mudança que vocês já devem ter visto, né, é que o Vertex AI, que era a plataforma de inteligência artificial da Google, agora se chama Gemini Enterprise Agent Platform. E isso diz muito, né, sobre tudo que aconteceu no Google Next, tudo que a gente viu no Google Next. Por quê? Porque antes a gente tinha a construção de modelos e a construção de agentes, né, separadamente. E agora eles trouxeram tudo isso para o guarda-chuva do Gemini Enterprise. Então, é orientado aos agentes. Tudo que foi falado até então é a base, né, a construção, o fundamento, né, para a construção dos agentes, todo o conhecimento, todos os dados que são necessários, e o Gemini Enterprise Agent Platform é onde a gente vai conseguir construir, né, escalar, governar e otimizar esses agentes. Então, agora a gente tem uma plataforma, né, que consegue cobrir todo esse ciclo de vida de agentes, desde a construção, e aí a gente vai ter diversas ferramentas que evoluíram bastante, né, o ADK, todas as questões ali de build mesmo, de construção. A gente vai ter ferramentas, né, infraestrutura otimizada para fazer o deploy desses agentes, vai ter uma estrutura para governar esses agentes e observar o funcionamento deles, né, e para melhorar esses agentes ao longo do tempo. Então, é realmente de ponta a ponta, né, nessa plataforma a gente consegue fazer tudo isso. E, claro, tudo isso só é possível por conta de todos aqueles pilares que foram mencionados anteriormente. Então, infraestrutura de ponta, né, de computação mesmo, o agente Data Cloud, né, que é onde os dados estão, ou seja, a fonte de conhecimento para esses agentes, e o agente Defense, né, que possibilita a segurança dessa infraestrutura também de forma agêntica. E aí, ali tem alguns produtos, né, na esquerda que já estão em produção, né, que é o ADK, ele sofreu algumas alterações, né, melhorias. O Agent Runtime, que é como se fosse um Cloud Run ali específico para rodar agentes, né, uma infraestrutura para rodar agentes serverless. O Agent Identity, que é uma plataforma para fazer toda a gestão, ou seja, a governança dos agentes, a gente registrar e conseguir identificar o que cada agente está fazendo, qual ação foi tomada por cada agente, né? Porque, assim, a visão a gente vai ter diversos agentes, né? Uma empresa ela pode ter até milhares ali de agentes. Por um projeto, a gente pode ter até 3.000 agentes, né? Então, esse é o norte. A gente tem diversos agentes e é como se eles fossem funcionários, né? Cada um executa uma tarefa, cada um ali faz um serviço e eles se comunicam entre si. Então, como que a gente governa o que cada agente, ou seja, cada parte ali do nosso time de agente está fazendo? Isso é muito importante. E ali algumas funcionalidades que estão em preview. Então, o Agent Studio, o Agent Registry, Agent Gateway, Agent Simulation e Agent Observability. E aí aqui é a nossa visão hoje, né, do Gemini Enterprise e Agent Platform, só dando um zoom ali nesses pontos que eu comentei. E aí dentro do Gemini Enterprise e Agent Platform, a gente vai ter esses 4 pilares, né, de construção, escalabilidade, governança e otimização. E a gente vai ter também o Gemini Enterprise App, que é a porta de entrada para usuários finais, né? Então, é onde as pessoas vão poder consumir os agentes, os dados da empresa em uma plataforma unificada. A gente consegue utilizar o Gemini Enterprise App, né? E o usuário ele também vai conseguir colaborar utilizando projetos, né? Utilizar skills, utilizar dados da própria empresa e também construir os seus próprios agentes, né? Então, é uma plataforma no-code e aqui a gente consegue ir desde um nível mais alto nível, né, que é para o usuário final, mas tudo isso vai estar sendo gerenciado no ambiente da GCP e os desenvolvedores também vão conseguir fazer o deploy, né, das suas soluções, dos seus agentes nessa plataforma que vai ser a porta de entrada. Então, como eu comentei, ela tem aqui diversas capacidades, né, e a gente consegue desde usar ela para os funcionários, né, para o usuário final, onde a gente vai ter ali no code, e para o admin a gente vai ter ali
toda a stack, né, e respeitando todos os pilares de governança, escalabilidade que a gente precisa para manter essa força de trabalho ali dos agentes no ar. E aí vai ter alguns outros, não vou entrar em detalhe aqui em todas as funcionalidades, né, mas tudo isso vai estar se comunicando, né, vai ter conectores, tanto first party como third party, dos produtos da Google e também, né, dos outros produtos da Microsoft, por exemplo, e outras bases de dados e conexão com os MCP servers, né. E aí, claro, tudo isso vai estar sendo proporcionado pela Gemini Enterprise Agent Platform, que é a base para isso. Então, o Gemini Enterprise App, né, que é essa ferramenta, ele vai ser ali, servir tanto para trabalhar, né, para produtividade, vai ter ferramentas de projetos, colaboração entre equipes, né, conexão, a gente vai poder trazer os nossos próprios MCP servers para cá, Knowledge Graph, Unified Context, e conectar com os dados da empresa e toda a capacidade, né, de fazer o gerenciamento, né, com a observabilidade dos agentes e a segurança que uma empresa precisa, né. E aí é isso que a Google traz. Então, a governança em escala, né? Todas essas funcionalidades aqui que a gente traz, o Agent Registry, por exemplo, o Tool Registry, são indispensáveis aqui para a gente conseguir colocar esse time de agentes no ar. O Agent Registry, ele é uma evolução do Model Registry, né? Antes a gente trabalhava com diversos modelos de machine learning mesmo, e para que esses modelos a gente conseguisse fazer a observação deles, a avaliação deles, ter versões deles, a gente usava o Model Registry. E aí, análogo a isso, agora a gente tem o Agent Registry, né, que permite registrar os agentes e utilizar o mesmo agente para mais de uma funcionalidade. Então, eu posso ter um agente único que eu vou usar tanto no meu Conversation, no Analytics API, por exemplo, ele pode ser um agente que eu vou registrar no Agent Registry e vou usar ele no Gemini Enterprise. F, por exemplo, ou então eu vou utilizar ele para fazer um desenvolvimento interno. E a Tool Registry, que daí seria a gente conseguir utilizar os nossos próprios MCP servers e tools, né, registrar isso para que mais de um agente consuma uma mesma tool. Então, eu não preciso criar uma tool específica para cada agente que eu vou construir, né? Eu vou ter uma única tool e essa tool ela pode ser usada por diversos agentes. E o Agent Identity é aquilo que eu comentei. Então, para a gente conseguir identificar, né, a comunicação entre os agentes e o que eles estão fazendo, né, registrar isso e poder usar isso lá na observabilidade. É muito importante também. E, claro, a segurança, né, o Google ele já tinha várias ferramentas que faziam a parte da segurança, o Agent Gateway, né, o Model Armor e o Sensitive Data Protection. O Model Armor, ele está agora bem integrado com a plataforma de criação e desenvolvimento dos agentes, né, e permite que a gente tenha mais segurança ao fazer o deploy de um determinado agente, porque, claro, à medida que a gente faz o deploy de um agente, ele vai estar exposto, né, para ser consumido. E aí, como que a gente consegue fazer a governança, né, desse agente e a segurança, né, para não estourar tokens? Claro, cada agente ele vai ter um consumo de tokens, todos os valores ali que vão estar intrínsecos nele. Não só valores, mas também um agente pode acessar dados sensíveis de uma determinada empresa. Então, como que a gente garante a segurança? Model Armor consegue fazer isso aqui também pelos agentes. Observabilidade, né, como eu comentei, eles melhoraram a forma dos logs, né, e é legal que uma coisa se conecta com a outra. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter lá, como o Sérgio comentou, o Conversation Analytics API, que vai estar conversando com meus dados do BQ, eu vou ter um Conversation Analytics que vai estar conversando com os dados do meu agente. E aí eu consigo linkar uma coisa a outra, né, eu consigo observar a resposta do meu agente, porque uma coisa que eles comentaram muito foi, para que o agente ele se torne parte, né, ele se torne um serviço a ser utilizado pela empresa, ele precisa passar confiança, né? Então, a gente precisa observar como que ele está se comportando, se ele está trazendo o resultado esperado, se ele está levando aquilo que o cliente de fato espera. E aí, isso a gente consegue, né? Eles melhoraram muito as ferramentas de observabilidade dos próprios agentes, para a gente conseguir avaliar esses agentes, né, ao longo do tempo. Não adianta só, eu fiz um teste aqui, avaliei ele está funcionando legal. Não. A gente precisa continuar avaliando eles ao longo do tempo.
Gerenciamento também, como eu comentei, o Identity e o Agent Registration, né, que são duas funcionalidades super importantes que proporcionam aí a escalabilidade. E os MCP servers, né, completamente gerenciados pela própria Google. Então, a gente tem aqui tanto a possibilidade de MCP servers já nativos da Google, que a gente só precisa conectar aos nossos agentes para utilizar, que variam ali, né, desde Compute Engine, o BigQuery, aí a gente vai ter ali também o AlloyDB, outras fontes de dados, né, a gente pode utilizar ali também pelo nosso Database Toolbox, e eles são completamente autogerenciados, né, a gente não precisa de nenhuma estrutura à parte para rodar esses MCP servers, e eles já conseguem conectar ali direto nos agentes, tem mais de 50 ali disponíveis. E também tem os MCP Services, que são os MCPs servers dos próprios serviços da Google. E isso é muito legal aqui no contexto, né, dos nossos projetos mesmo, porque a gente tem diversos serviços que são gerenciados e que, às vezes, eles acabam, né, a gente precisa controlar, por exemplo, o Cloud Run, o próprio GKE, né, a gente precisa ali fazer diversas alterações e conectar eles, monitorar eles ao longo do tempo. Com esses MCP services aqui da própria Google, a gente consegue se conectar a esses serviços e controlar eles através da linguagem natural. Então, isso aqui é super legal até para a gente experimentar nos projetos, né? E talvez até, quero ver como é que funciona. Eu acho que é bem interessante a gente ir atrás dessas possibilidades aqui, porque elas podem ajudar, principalmente na parte de logs, né? Acho que eu trouxe aqui, diversos serviços, né, que estão, essa é uma lista parcial, né? O BQ, ele tem uma conexão direta também, mas tem vários outros, por exemplo, o Cloud Logging. Como que a gente pode se conectar diretamente ali ao Cloud Logging para fazer, eu estou tentando subir um serviço ali, estou tendo erro, daí a gente pode tentar analisar ali o erro em linguagem natural para ver o que está acontecendo, né? E até os outros serviços também. A gente consegue controlar eles através da linguagem natural, porque eles são conectores MCP gerenciados pela própria Google. Aqui, eu acabei trazendo de novo, né? Mas o Sadi já comentou em relação ao Conversational Analytics, né? No Agent Data Cloud, que ele é uma ferramenta, né, uma API, na verdade, que permite construir agentes a partir do Looker, do BQ e agora também de outros, dos databases e do Lakehouse. Então, é uma ferramenta nativa que a gente consegue fazer ali a construção de agentes de conversação com os dados em linguagem natural de forma muito simples, sabe? Requer muita pouca codificação. Então, é algo que a gente consegue explorar ali os dados, né, dos clientes de forma mais simples e com um valor que a gente consegue observar ali em pouco tempo. E a evolução, né, desse Conversational Analytics é que justamente, né, ele vai ser possível a integração dele. É possível utilizar ele no próprio BQ, por exemplo, né? Mas ele se conecta tanto no BQ, quanto no Looker, quanto em outras fontes de dados, o AlloyDB, o Spanner, o Cloud SQL, e ele pode ser utilizado tanto no Gemini Enterprise App, quanto em outras ferramentas, por exemplo, o chat do Google, né? No Looker mesmo, no Looker Studio e outras ferramentas conversacionais. Ela permite a conversa em linguagem natural com os dados, né, armazenados no Lake ali, através da criação de agentes, e ela pode ser consumida em diversos ambientes. E eles trouxeram também a novidade, né, dos Agentic Workflows. O que é isso? Ao invés da gente só utilizar o Conversation Analytics, por exemplo, para pedir, né, perguntar informações a respeito dos dados, a gente também fazer com que eles tomem ações proativas. Então, que tem um workflow ali que vai rodar um determinado agente, e se tiver, por exemplo, alguma alteração, o resultado não foi dentro do esperado, que tome uma ação, né? Que envie uma mensagem ou que seja proativo em relação a eventos, ou até a gente pode schedular, né? A programar uma análise ali que seja feita periodicamente. Então, o nível de autonomia, ele vai crescendo, né? A gente, antes, parte de um ambiente onde eu preciso pedir uma determinada informação, e aqui eu já consigo, né, ou trigar por um evento, ou já pedir para que outros agentes
utilizem aquele agente, né, de forma autônoma, ou eu consigo ali, de forma periódica, rodar esses agentes. Eu acho que é isso, gente, mostrar para vocês que a Google ela está avançando muito, né, nessa stack unificada, né, desde a parte dos dados, né, na verdade, partindo um pouco mais de baixo da infraestrutura deles, com os hipercomputadores, né, e aí passando pelo ambiente de dados, que foi comentado ali pelo Sard, né, toda a possibilidade do Zero Copy. Então, a gente tem ali dados de diversas fontes acessados no Google Cloud. A gente não precisa levar para o Google Cloud, né? A gente consegue acessar eles a partir da Google Cloud, mas sem copiar os dados. Toda a parte de construção de semântica, né, de contexto para esses dados, né, uma camada de dados, uma camada de contexto construída através do Knowledge Catalog, e, em cima disso, né, a construção de agentes de IA, né, de ferramentas e soluções de IA, que aí sim vão agregar muito mais valor para os clientes, né? E acho que é isso, gente. Obrigado, Andressa. Eu vou passando aqui. Obrigado, então preciso ter muito mais novidades. Assim, nós fechamos aí esses 3 pilares, né, que a gente está comentando com vocês, e aí esse material vai estar disponível na nossa intranet, tá? E eu queria só fechar agora, então, só rapidamente, esse link aqui, vocês têm todas as sessões gravadas, tá? Existem todas as sessões que aconteceram, são centenas de sessões. Mas usando esse link, você pode filtrar só que foram gravadas. Algumas que a gente falou aqui estão disponíveis na gravação, outras que a Andressa também comentou, então recomendo que acesse esse link aqui também. Algumas outras recomendações, a gente elencou alguns links aqui que vocês podem utilizar, né? Tem 2 importantes ali, que é o do Developer, né, Keynote, que é uma outra Keynote bem interessante, né, explicando toda uma construção de agentes. São mais de 260 anúncios, né, que também nesse blog da Google lista todos esses 260 lançamentos, para quem quiser ter curiosidade, né? Além disso, ali tem o link das novidades só do BigQuery, o link das novidades só do Knowledge Database, o link da parte do hands-on ali, dos collabs, que é também interessante dar uma olhada também, tem vários labs ali disponíveis. Então, são alguns links que a gente separou aqui. O interessante também, é o primeiro ali que eu acabei não comentando, que é um projeto já preparado no Notebook LM, com várias sessões onde você pode perguntar. Então, ele mapeia vários links que vocês estão vendo aqui, vídeos, eles colocaram tudo num projeto usando o Notebook LM, e você pode interagir perguntando. Faz um resumo sobre o Knowledge Data Catalog, vai sair um resumo para você. Né? Ou, quais são as novidades do BigQuery? Vai estar aí o resumo ali. Então, eles juntaram uma série de conteúdo bem interessante, esse Notebook LM, com todos os conteúdos gerados, esses links, vídeos que foram processados, e eu posso usar para fazer alguma interação.